Olá, nessa aula vamos falar sobre operadores lógicos. Bom, basicamente a gente tem 10 operadores lógicos no JavaScript, 10 tipos na verdade, onde a gente consegue validar dados e verificar as condições entre eles. E aqui eu listei como no formato de tabela quais são os operadores, qual o nome deles e como que a gente pode atribuir cada um deles. Aqui temos um exemplo onde eu tenho aqui onde a gente vai trabalhar com igualdade. Vamos trabalhar com cada um deles, que é o igual, diferente, idêntico, não idêntico, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual e ou e até mesmo a negação. Bom, no primeiro exemplo, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui duas const, a const A e a const B, cada uma com um valor de número, onde eu tenho aqui 22 e 22. Aqui eu verifico se os dois 22 são iguais. A nossa resposta de saída ela vai ser true, ou seja, a gente tem esses dois valores que são iguais, e da mesma forma, se a gente colocasse assim, esses dois valores, ele ia sair true. Por quê? Porque quando a gente coloca os dois valores de iguais, a gente verifica se a igualdade é referente ao conteúdo dos dados, ou seja, ao valor que tem dentro desses dados. Ou seja, os dois números ali, 22, eles são iguais. Porém, se a gente quiser verificar se ela é string ou não, eu passo aqui o terceiro identificador de igual, que ele vai verificar se a tipagem é igual e se o valor delas são iguais também. Então, na hora que a gente for trazer a informação dela, ele vai trazer aqui para a gente um valor de falso. Então a gente tem que tomar cuidado e na hora que a gente for verificar a igualdade desses dados, normalmente a gente preza como uma boa prática a gente colocar os três iguais para verificar se a tipagem é igual e também se os valores eles são iguais, certo? Agora a gente pode verificar o diferente. O diferente ele vai trazer para a gente a informação do quê? Com exclamação igual. Então a gente está negando a igualdade, ou seja, a gente verifica se eles dois são diferentes. Então ele vai trazer aqui para a gente, ele vai trazer que os dois valores eles são diferentes. Eu não precisaria colocar, por exemplo, colocar três iguais porque ele não ia entender. Então o diferente ele já verifica a tipagem e a igualdade. Se eu colocasse somente um, ele ia trazer aqui a informação para mim de falso, porque os valores que contém dentro deles não são falsos. Se eu colocasse mais um valor aqui, ele ia falar que sim, eles são diferentes, certo? Então vamos testar mais uma. Eu vou ignorar esse bloco de código aqui, porque a gente vai validar uma por uma somente aqui. Bom, a gente testou já a diferença, o idêntico, o não idêntico. A gente vai verificar o menor que. Vamos transformar aqui para número novamente. E vamos falar aqui, ó. A, ele é menor do que B. Vamos trazer a informação aqui para a gente. Ele vai falar, ó, é verdadeiro, porque A é 22 e B é 221. Se eu colocasse aqui como 21, ele ia falar que ele é falso, porque A não é menor do que B, certo? E se a gente colocar o igual aqui, a gente pode verificar o seguinte condição, que ele vai trazer aqui para a gente que ele é falso, que ele não é menor nem igual a B. Se eu colocasse aqui 22 também, ele traria para mim a informação de que sim, ele é igual, porém ele não é menor. Então ele traria na condição de verdadeiro, certo? Agora, se eu colocasse 23, ele ia trazer aqui para mim falso, porque ele não é menor e ele também não é igual. A mesma forma acontece com o próximo operador aqui, que é o maior. A gente vai verificar se ele é maior. Então a gente vai falar, ó, ele é maior, falso, porque 22 não é maior que 23. Agora, se eu colocar 220, ele vai trazer aqui para mim true. E se eu colocar um maior ou igual, ele não é maior nem igual. Aliás, ele é maior, mas ele não é igual, então ele vai trazer true. E agora, se eu trabalhar aqui e colocar 230 no de baixo, ele ainda assim vai continuar trazendo o valor de falso, porque o valor de A ele não é maior nem igual a B. Então ele acaba trazendo esse valor para a gente. Bom, vamos para a próxima condição, e comercial, que são os dois e's comerciais. Para verificar se é verdadeiro, é quando o A e B eles são iguais. Bom, 222 e 223, eu vou colocar aqui os dois e comerciais, que na verdade ele não vai verificar a igualdade, eles vão verificar se eles existem esse valor. Então, eu vou colocar aqui para verificar essa condição, e ele vai trazer aqui para mim 230.
Então, ele está imprimindo o último valor. Para que eu verifique essa condição, basicamente a gente precisaria utilizar um if else. Vamos trabalhar aqui com if else por meio de exemplo e mais para frente a gente vai mergulhar mais ainda no if else para entender como ele funciona. Ó, if a e b, aí eu vou entrar aqui. Aí a gente tem o else. O else é quando eu não consegue encontrar a primeira condição. Então, sempre quando o if existir, ele é verdadeiro. Se ele não existir, ele vai cair na condição do false, tá? Então, vamos subir esse console log e vamos trazer aqui, ó, a informação de entrou. Beleza? Ele trouxe aqui para mim porque ele entrou. Se eu colocasse a informação de C aqui, C ele não existe. Eu vou colocar aqui, ele vai cair no else. Vamos colocar aqui, entrou no else. E vou rodar a nossa aplicação. Rodando nossa aplicação, ele vai trazer aqui, ó, que ele não foi definido. Se eu colocasse aqui o valor de C, const, vamos trabalhar agora com tipo de dados. Const false. Beleza. Tudo que ele encontra como número, ele vai encontrar como true, porque ele existe. Agora, se for condição de falso, aqui é onde a gente vai verificar. Porque ele entrou no else. Porque é a mesma coisa que a gente colocar aqui, true. Enquanto ele for true, ele vai entrar. Se eu colocar aqui que o valor do if ele vai ser false, ele não vai trazer a informação pra gente, ele vai cair no false. Entenderam? Então, basicamente, se eu colocar aqui, para que ele entre aqui no intro, A e B, eles têm que ser verdadeiros. Se eles forem verdadeiros, se eles dois existirem, ele vai cair aqui no meu true, porque ele entrou. Se ele não existir um deles, ele vai cair no false. Agora a gente tem o próximo operador, que é o OU, que ele é identificado pelo pipe, que são essas duas barras. Então, embora eu coloque o valor de A e B, ele vai trazer aqui para mim que ele entrou. Se eu colocar o valor de C, que é o nosso false, ele vai entrar também, porque aqui eu estou verificando OU. A condição de OU, ele tem que existir um verdadeiro, pelo menos dentro da condição, que ele é ou o falso. Então, se eu tiver uma das duas condições, ela tem que ser verdadeira. Então, não precisa ser as duas verdadeiras. O E comercial, as duas precisam ser verdadeiras para entrar. Então, no ou, ele vai verificar essa condição. Se eu colocar aqui falso, ele vai entrar aqui tranquilamente. Se eu colocar aqui a mesma coisa, true, como eu tenho uma condição que é true, ele vai entrar. Se eu colocar essas duas false, que não faz sentido nenhum, ele vai entrar no else, certo? E a negação, basicamente, é o quê? A negação, ela vai negar este valor aqui. Como a gente utiliza a negação, a gente transforma ele verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro. Então, o nosso C, que originalmente ele é verdadeiro, eu posso colocar essa informação aqui. E vou falar que o meu console log, ele vai negar o valor de falso. Ele vai negar o valor de false que é C. E eu vou imprimir essa informação aqui como true. E ele vai entrar aqui no else, porque o C ele é falso. Eu vou excluir essa linha. Excluir não, vou comentar ela. E aqui ele é C. Se eu fosse negar o valor que eu tenho em A, ele vai trazer o que para mim? Falso também. Porque ele era um valor verdadeiro, porque ele existia. Aí ele vai transformar em false. Certo? Aí vamos voltar aqui e vamos colocar aqui a negação dele de falso. E vamos falar para ele aqui, ó. Entrou. Entrou. Quando eu colocar isso, ele vai transformar o falso em verdadeiro. Então, logicamente, ele vai ter que entrar no if. Então, ele vai entrar no if, tranquilamente. Certo? Então, a gente tem esses operadores lógicos que a gente consegue trabalhar com condicionais do if else, a gente consegue trabalhar com laços de repetição, do for, do while, porque a gente vai sempre verificar a lógica que existe dentro de duas variáveis diferentes para poder executar determinada tarefa. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que a gente trabalha com operadores lógicos no JavaScript e nos vemos na próxima videoaula falando sobre if statement, onde a gente vai treinar bastante condições utilizando if else. Até mais.